Você sabia que o Vaticano descobriu a tumba de um anjo no Egito? E escondeu isso do mundo? Para não perder histórias inacreditáveis assim, peço que se inscreva no canal. O que você está prestes a ouvir não é ficção, mas um relato mantido em segredo por gerações. E o que vou te contar foi revelado por uma mulher chamada Aurélia Vitória, que recebeu essa história de seu irmão no leito de morte. O segredo por trás do que o Vaticano descobriu no Egito é algo que jamais deveria ter sido revelado. Nos anos posteriores à expedição de Napoleão ao Egito, arqueólogos e saqueadores exploravam e remexiam. As pirâmides eram vasculhadas em busca de artefatos valiosos, mas um pequeno grupo de estudiosos fez uma descoberta diferente em uma das câmaras ocultas de uma pirâmide ainda pouco explorada. Um papiro foi encontrado. Escrito em hieróglifos desconhecidos, seu conteúdo fazia referência a algo oculto na região mais profunda da estrutura. Mas, sem tradutores disponíveis no momento, seu significado permanecia um mistério. Ninguém podia prever o significado do que estava escrito no papiro. No entanto, ele não permaneceu com os arqueólogos por muito tempo. Agentes infiltrados do Vaticano, que constantemente acompanhavam as descobertas no Egito, assumiram o controle do documento e o enviaram diretamente para Roma. O texto mencionava um ser poderoso que repousava há séculos, selado em uma tumba desconhecida dentro da pirâmide. Os estudiosos acreditaram que se tratava de um grande faraó. Curiosos e inquietos com a descoberta, os estudiosos do Vaticano aprofundaram suas pesquisas, comparando o papiro com outros registros históricos. No entanto, quanto mais analisavam, mais percebiam que o texto não se referia a um faraó comum. Havia descrições enigmáticas sobre poderes além da compreensão humana e sobre um guardião que nunca deveria ser despertado. Enquanto isso, no Egito, a pirâmide onde o papiro foi encontrado passou a ser vigiada discretamente. Algumas equipes de exploração que tentaram retornar ao local desapareceram misteriosamente, e histórias de aparições e estranhas manifestações começaram a se espalhar entre os habitantes locais. A verdade por trás do que o Vaticano encontrou naquela pirâmide jamais deveria ter vindo à tona, mas segredos tão antigos nem sempre podem ser enterrados para sempre. Ou talvez um sacerdote de alguma dinastia perdida. No entanto, havia um detalhe que ninguém pôde ignorar. O papiro utilizava o termo Aku, que para os egípcios significava os iluminados. Essa palavra era reservada exclusivamente para seres divinos ou espirituais, o que levantou uma questão inquietante. Diante da importância dessa revelação, o Vaticano percebeu que não poderia correr riscos. Sabendo das possíveis implicações desse conhecimento, decidiu agir imediatamente. Nos anos seguintes, expedições secretamente financiadas foram organizadas para investigar o local descrito no papiro. Por muito tempo, os exploradores não encontraram nada além de passagens bloqueadas e corredores sem saída. Até que, finalmente, fizeram uma descoberta inesperada: uma câmara selada, completamente isolada do restante da estrutura. No centro dela, repousava uma lápide de aparência surreal, diferente de qualquer outra já vista. A lápide era feita de um material desconhecido, reluzente sob a fraca luz das tochas, com inscrições enigmáticas que pareciam pulsar levemente, como se tivessem vida própria. Nenhum dos arqueólogos presentes conseguiu identificar sua origem ou decifrar os símbolos gravados nela. Ao redor da câmara, havia vestígios de rituais antigos, marcas no chão indicando que algo havia sido selado ali com extremo cuidado. O ar dentro do recinto era denso e carregado, como se um peso invisível pairasse sobre os presentes. Os estudiosos enviados pelo Vaticano analisaram minuciosamente a lápide, temendo que sua abertura pudesse liberar algo que deveria permanecer adormecido. No entanto, a pressão para desvendar o mistério era grande. Com equipamentos avançados, iniciaram um processo para remover a tampa da lápide, sem saber que, ao fazê-lo, estavam prestes a despertar um segredo há muito enterrado. Quando finalmente conseguiram mover a tampa, um vento frio varreu a câmara, apagando as tochas. No instante seguinte, um som profundo e reverberante ecoou pelas paredes de pedra, como um sussurro vindo de um passado esquecido. O que jazia ali dentro não era um corpo comum, mas algo que jamais deveria ter sido encontrado. O material era negro e reluzente, semelhante à obsidiana, mas sua composição exata permanecia um mistério. A estrutura da tumba era impressionante, distinta de qualquer outra cripta já encontrada no Egito. Diferente das tumbas tradicionais, esta era impecável, sem emendas ou rachaduras aparentes. Nenhuma alavanca, encaixe ou mecanismo visível indicavam a forma de abri-la,
como se tivesse sido selada por um método desconhecido. A perfeição de sua construção desafiava a compreensão dos arqueólogos, levantando questionamentos sobre sua verdadeira origem. Apenas símbolos esculpidos ao redor, belos e perturbadores ao mesmo tempo, faziam os homens do Vaticano crerem que haviam encontrado algo além da compreensão humana, mas ainda restava a pergunta: o que havia dentro daquela tumba? Demoraram semanas para descobrir uma forma de abrir a estrutura e, por fim, com mais de 20 homens empurrando, a tampa começou a ceder. Assim que a abertura foi feita, uma poeira densa e dourada escapou, espalhando-se pelo ar. Os arqueólogos tossiram, inalando a substância sem perceber o que aquilo significava. Intrigados e alarmados, os estudiosos decidiram manter o conteúdo do papiro em absoluto sigilo. Rumores começaram a circular dentro dos corredores do Vaticano, e alguns acreditavam que a igreja temia as implicações dessa descoberta. Enquanto isso, a vigilância na pirâmide egípcia intensificava-se. Equipes que tentaram retornar ao local desapareceram, e as histórias de aparições e manifestações estranhas continuaram a se propagar entre os moradores. A verdade daquele achado, que jamais deveria ter vindo à tona, permanecia como um eco dos segredos mais antigos. E, reiterando a inquietação já apresentada, um detalhe persistia: o uso do termo Aku, os iluminados, que evidenciava a natureza divina ou espiritual do ser mencionado. Diante disso, o Vaticano não podia se arriscar e, consciente das possíveis implicações, agiu imediatamente. Expedições secretas foram novamente financiadas para explorar o local descrito no papiro. Após longas buscas por passagens bloqueadas e corredores sem saída, uma nova descoberta surpreendeu os exploradores: uma câmara selada, isolada do resto da estrutura, onde repousava uma lápide de aparência surreal. Mais uma vez, a lápide, confeccionada em material desconhecido e com inscrições que pulsavam suavemente sob a luz tênue das tochas, não revelou sua origem. Vestígios de rituais antigos e marcas no chão atestavam que algo havia sido cuidadosamente selado ali. Os estudiosos, temerosos do que poderiam liberar, iniciaram com equipamentos avançados o processo de remoção da tampa, sem imaginar que despertaria um segredo há muito adormecido. No momento em que a tampa cedeu e um vento frio varreu a câmara, um som profundo ecoou pelas paredes de pedra, um sussurro de um passado esquecido. O que emergiu não era um corpo comum, mas algo que, por sua própria natureza, jamais deveria ter sido encontrado. E então, ao adentrar o interior da tumba, os presentes testemunharam algo que desafiava toda a lógica. No centro, repousava um corpo imenso, um ser humanoide de proporções exageradas, com uma pele que mantinha um brilho opaco e uma aura indescritível, capaz de fazer o ar vibrar ao redor. O fascínio misturava-se ao terror, pois a figura, cujas feições perfeitas, pálidas e quase translúcidas, com cabelos dourados refletindo a luz das tochas, possuía asas majestosas. Sim, asas que se estendiam de suas costas, confeccionadas de um material entre carne e pedra, simultaneamente esculpidas e vivas. A presença dessa entidade fazia o tempo parecer desacelerar. Enquanto os arqueólogos observavam, atonitos, o corpo sem sinais de decomposição, que parecia imune aos efeitos do tempo, séculos, talvez milênios, um silêncio sepulcral dominava o ambiente. Alguns caíam de joelhos em preces, outros encaravam a cena em busca de uma explicação racional para o inexplicável. Consciente de que aquele segredo era grande demais para se tornar público, o Vaticano agiu com celeridade. A ordem era clara: ninguém deveria comentar sobre o que havia sido visto. A tumba foi lacrada novamente e o corpo transportado em sigilo absoluto. Contudo, nos dias seguintes, acontecimentos estranhos se sucederam. Os homens da expedição adoeceram misteriosamente. Inicialmente sintomas leves como febre, fadiga e pesadelos recorrentes evoluíram para delírios e desaparecimentos inexplicáveis. Aos poucos, o Vaticano passou a acreditar que algo mais estava envolvido naquele achado, algo impossível de ser controlado. Febres, delírios e desmaios acometeram a maioria dos envolvidos, e oficialmente as causas foram atribuídas a infecções contraídas nas escavações. Mas aqueles que conheciam a verdade não conseguiam ignorar a coincidência assustadora. Algo naquela tumba havia afetado todos que a profanaram. Cada vez mais convencido de ter mexido com forças além da compreensão humana, o Vaticano intensificou seus esforços para encobrir a descoberta. O corpo foi transferido para um local secreto e todos os registros da expedição apagados. Entretanto, mesmo com as medidas tomadas para manter o segredo enterrado, os eventos subsequentes revelaram consequências impossíveis de ignorar.
Mantido em um laboratório subterrâneo nos arquivos secretos da igreja, o corpo permaneceu inalterado, como se o tempo não tivesse efeito sobre ele. Cientistas e teólogos foram chamados para estudá-lo, mas nenhum exame determinou sua verdadeira natureza. Não havia sinais de decomposição ou atividade biológica, como se o ser estivesse em uma suspensão entre a vida e a morte. Mas então os fenômenos começaram. Pesquisadores relataram a sensação constante de serem observados, com equipamentos falhando inexplicavelmente, luzes piscando e sombras movendo-se pelos corredores do laboratório. Pesadelos envolvendo figuras aladas e vozes sussurrantes em línguas esquecidas passaram a assombrar os que estavam próximos àquela área. O clima de medo intensificou-se quando, numa noite fatídica, um dos guardas de segurança foi encontrado morto em frente à câmara onde o corpo era mantido, com uma expressão congelada num grito de terror e olhos completamente negros. Decidiu-se, então, que o corpo deveria ser removido para um local ainda mais secreto, onde não pudesse afetar mais ninguém. Contudo, ao se prepararem para a transferência, a equipe deparou-se com um horror indescritível. A tumba estava vazia. Sem sinais de arrombamento ou fuga, as gravações de segurança encontravam-se corrompidas e a única evidência deixada era uma única pena negra repousando sobre uma mesa de metal frio. O Vaticano entrou em crise. Relatos de aparições e eventos inexplicáveis surgiram pelo mundo. Alguns afirmavam que o ser havia despertado e caminhava entre os homens, enquanto outros juravam que jamais fora verdadeiramente morto. Mas uma certeza se firmava: o segredo que o Vaticano tentou enterrar nunca poderia ser esquecido, e aquilo que estivera na tumba agora estava livre. No leito de morte, Nob sussurrou o que havia sido encontrado, detalhando cada aspecto da tumba e do ser angelical nela contido. Vitório revelou que os pesquisadores do Vaticano extraíam um líquido do corpo da criatura para analisá-lo, buscando compreender sua composição e origem. Contudo, ninguém conseguia explicar como aquele ser permanecerá intacto por tanto tempo. Vitório suspeitava que havia algo na tumba que a ciência ainda não conseguia decifrar. Aurélia, assombrada, perguntou ao irmão o que ele achava daquela criatura. Após um breve silêncio, Vitório respondeu: um anjo, ou algo ainda mais antigo. Sem saber se tratava de um anjo caído ou de um ser celestial, ele tinha certeza de uma coisa: aquela entidade não pertencia ao mundo dos homens. Aurélia sentiu um arrepio percorrer sua espinha diante da ideia de que algo tão antigo e poderoso estivesse oculto dos olhos do mundo, questionando tudo o que acreditava. Se era um anjo, murmurou ela, hesitante, então por que o Vaticano manteve em segredo? Vitório suspirou, acariciando o rosto marcado pelo tempo e segredos, e respondeu: porque nem todos os anjos são mensageiros de Deus. Se aquele ser foi selado, houve um motivo para isso. O peso das palavras do irmão fez com que Aurélia compreendesse que o Vaticano não só havia escondido a descoberta, como também tentado estudá-la e entender sua natureza. Algo que, definitivamente, não cabia à compreensão humana. O líquido que extraíram, o que aconteceu com ele? Perguntou ela, temerosa. Vitório, desviando o olhar, confessou: eles tentaram usá-lo, experimentaram com ele. E então, coisas começaram a acontecer. Aproximando-se, Aurélia inquiriu: que tipo de coisas? Vitório, com olhos carregados de um medo inexplicável, explicou: eles queriam compreender o poder daquela criatura, mas subestimaram o que tinham em mãos. O líquido era mais que simples matéria biológica. Era algo vivo. O que aconteceu com os pesquisadores? Indagou ela. Após um momento de silêncio, Vitório sussurrou: eles mudaram. O silêncio opressor instalou-se entre os dois, como se algo invisível os escutasse atentamente. E o ser, o anjo? Começou ela, hesitante. Vitório fechou os olhos e respondeu: ele desapareceu. Mas isso não significa que se foi. Aurélia sentiu o coração disparar. Algo dentro dela dizia que aquele era apenas o começo. A história de Aurélia atingiu seu ápice. O segredo, que por séculos esteve oculto, agora se espalhava em boatos, reportagens e investigações independentes. O Vaticano lutava, em desespero, para sufocar a verdade, mas era tarde demais. As reações foram diversas. Enquanto alguns chamavam a revelação de conspiração absurda, outros, estudiosos e teólogos, passaram a enxergar conexões em textos antigos, inscrições esquecidas e mistérios intrínsecos à própria igreja. Manifestação de sombras sem dono, vozes em templos vazios e símbolos gravados em lugares improváveis se multiplicavam. Aurélia sabia que agora era uma peça marcada, que estava sendo observada, embora não estivesse sozinha.
Outros também tinham tido acesso aos documentos e pesquisadores seguiam os rastros do enigma. Mas a pergunta que a assombrava a cada noite permanecia: onde estava o anjo? Ele fora enterrado por um motivo, selado e escondido do mundo. Mas e se sua prisão tivesse sido rompida? E se, naquele exato momento, algo se movesse nas sombras, despertando lentamente depois de séculos de silêncio? Na última noite antes de seu desaparecimento, Aurélia escreveu uma carta final. Sem saber se alguém a encontraria, ela registrou seu pensamento. Se ele ainda está por aí, significa que nunca esteve realmente morto. E se nunca esteve morto, então o que o mantinha preso? Talvez não fosse uma tumba, mas um aviso, um selo agora rompido. Se for esse o caso, o que acontecer agora está além do nosso controle. Depois disso, ela sumiu sem deixar rastros. O destino de Aurélia permaneceu um mistério, assim como a criatura que despertava nas sombras. Porém, uma certeza se firmava: o segredo do Vaticano deixou de ser apenas um segredo, transformou-se num eco no tempo, num chamado que jamais poderia ser silenciado novamente. O mundo não sabia, mas algo havia mudado. E aquilo que nunca deveria ter sido encontrado, agora caminhava entre nós. Nos meses seguintes ao desaparecimento de Aurélia, relatos estranhos surgiram pelo mundo. Inicialmente, foram murmúrios na internet, posts enigmáticos em fóruns obscuros, discussões apagadas de grupos acadêmicos, referências sutis em conferências de arqueologia. Mas logo os eventos se tornaram mais concretos. No Egito, uma equipe de escavação que investigava túmulos desconhecidos sumiu sem deixar vestígios, sem sinal de luta ou pedido de socorro, apenas equipamentos abandonados e anotações incompletas sobre uma estrutura subterrânea. Em Roma, um incêndio misterioso destruiu parte dos arquivos secretos do Vaticano, oficialmente declarado acidente, porém testemunhas afirmaram ter visto figuras encapuzadas na área momentos antes das chamas consumirem os documentos. Pelo mundo, igrejas antigas foram fechadas sem explicação, e sacerdotes conhecidos por estudar textos apócrifos desapareceram repentinamente, com suas casas reviradas como se alguém procurasse algo específico. Então, começaram as aparições. O eco do anjo. Viajantes relataram ter visto uma figura encapuzada vagando por ruínas egípcias à noite, com pegadas que se dissipavam na areia sem deixar vestígios. Na Itália, um homem jurou ter observado uma silhueta alada pairando sobre a Praça de São Pedro, desaparecendo num céu nublado antes que pudesse ser identificada. Nos Estados Unidos, um grupo de pesquisadores independentes, que tentava expor documentos secretos do Vaticano, sofreu um ataque cibernético massivo que apagou todos os seus arquivos, restando apenas uma única frase em latim arcaico. Mas a verdade não podia ser enterrada novamente. Os que conheciam a história começaram a conectar os pontos, montando um quebra-cabeça que remontava não apenas ao Egito, mas também a antigas civilizações esquecidas e mitos considerados lendas. A caçada começa. Elias Morial, um ex-padre e historiador renegado, liderou uma investigação independente. Ele acreditava que a tumba do anjo jamais fora apenas um túmulo, era uma prisão. E a entidade que o Vaticano tentou esconder não fora selada por acaso. Se ele despertou, precisamos entender o que isso significa, escreveu Morial em seu diário. Porque, se aquele ser não era um anjo, então o que realmente encontramos ali? As perguntas se multiplicavam e, à medida que mais pessoas buscavam respostas, desaparecimentos aumentavam. No meio do caos, uma última mensagem anônima foi enviada a uma rede de jornalistas investigativos, um vídeo curto, granulado, filmado às pressas. A imagem tremia, mostrando um local escuro, iluminado apenas pelo brilho fraco de tochas, um subterrâneo, talvez uma cripta. Uma voz sussurrante proferia palavras em um idioma indecifrável, seguida pelo som de algo movendo-se lentamente na escuridão. De repente, a câmera girou bruscamente. Por um breve instante, capturou uma silhueta alta, humanoide, com asas que pareciam feitas de uma mistura de carne e pedra. Os olhos da criatura brilharam, e a transmissão foi abruptamente cortada. A mensagem que a acompanhava era simples: ele está acordado. E assim, o mundo adentrou uma nova era. Uma era em que mitos e segredos deixaram de ser meras histórias. O que quer que estivesse selado no Egito, o que o Vaticano tentou esconder por séculos, agora estava livre. E o pior ainda estava por vir. O começo do fim. O vídeo espalhou-se rapidamente em círculos clandestinos da internet, alcançando acadêmicos, investigadores independentes e teóricos da conspiração.
As imagens eram perturbadoras, mas o que mais inquietava era a certeza de que não se tratava de um truque. O ser alado era real. Governos começaram a agir nos bastidores. Satélites foram redirecionados, buscas intensificadas em regiões desérticas, e as fronteiras do Egito passaram a contar com uma presença militar repentina. O Vaticano, por sua vez, manteve absoluto silêncio, negando qualquer envolvimento, enquanto o caos reinava dentro de suas muralhas. Documentos antigos foram retirados de cofres ocultos. Padres e teólogos de ordens secretas foram convocados para reuniões emergenciais, e a Ordem dos Guardiões, um grupo obscuro que operava nas sombras da igreja há séculos, foi reativada. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando. A verdade escondida. Enquanto isso, Elias Morial e um pequeno grupo de pesquisadores seguiam suas próprias pistas. O vídeo foi rastreado até um informante desconhecido, que os conduziu a um manuscrito ainda mais antigo que os papiros do Vaticano. Nele, uma profecia esquecida falava de um ser selado nas profundezas de uma pirâmide não marcada nos mapas, um ser que não deveria ser despertado. Ele veio antes dos faraós, antes das primeiras dinastias, antes mesmo de o tempo ser contado pelos homens. O texto relatava um ser caído, mas não no sentido tradicional. Não era um anjo expulso do céu, nem um deus adorado pelas antigas civilizações. Era algo anterior a tudo isso. Ele ensinou os homens, concedeu-lhes a arte, a música, os adornos, o conhecimento sobre a pedra e o metal, mas também transmitiu aquilo que jamais deveria ter sido ensinado. E por isso, foi traído. Morial leu e releu aquelas palavras, sentindo um arrepio na espinha. O Vaticano não havia escondido aquele ser apenas por medo. O esconderam porque sabiam o que aconteceria se ele voltasse. E agora, ele estava desperto.